está em Gálatas, capítulo 5, e o versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Eu tive a oportunidade de falar um pouquinho dessa palavra no ensaio de louvor, sobre algo que aconteceu com o meu primo, que eu fiquei muito chateada, e o Senhor falou muito sobre o meu coração, sobre os frutos do Espírito. O meu primo recentemente perdeu, em 1 ano, ele perdeu o pai e a mãe dele, e ele ficou muito entristecido. Houve um período em que ele ficou muito depressivo e desejou a morte e tudo mais. Ele trabalha na área da saúde, ele ficou afastado da área da saúde porque ele não podia operar naquela área, porque ele também não estava bem psicologicamente para isso. E ele batizou nas águas. Antes do meu tio falecer, os dois batizaram nas águas, porque como todos nós, precisamos muito ir pela dor na presença do Senhor Jesus, e foi isso que aconteceu com ele. Mas ele, graças a Deus, ele se batizou nas águas, ele e meu tio, antes de falecer. E naquele período de tempo, ele se entristeceu porque meu tio veio a falecer. Aí ele se distanciou da família, distanciou de todo mundo, e minha mãe foi visitar ele lá na casa dele. E minha mãe perguntou para ele: mas você está na presença do Senhor Jesus? Você continua indo na casa do Senhor Jesus? Ele falou: não. Porque até então, quando ele tinha batizado, ele não tinha dito, sobre aquilo que... uma briga entre alma e espírito que ele tinha. Ele disse que ele era homossexual, que ele não estava seguindo a palavra do Senhor Jesus, e que ele estava com aquela briga entre alma e espírito. E que quando ele foi pedir direcionamento para a igreja, pedindo direcionamento para os líderes da igreja, os líderes da igreja simplesmente falaram para ele: olha, se você tivesse nos dito antes, nós não deveríamos ter te aceitado aqui. Você não poderia estar aqui sabendo que você é assim. E aquilo entristeceu muito o coração da minha mãe. Minha mãe falou para ele: olha, vamos continuar orando, porque o Deus que nós servimos não é esse Deus. O Deus que nós servimos é um Deus de amor, um Deus de caridade, um Deus de benignidade, é um Deus que opera, é um Deus que faz. E ele estava muito revoltado com a igreja. Nós estamos orando pela vida dele, porque eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai o acolher, porque o Senhor Jesus é um Deus de amor. Mas o que eu quero dizer para vocês nessa noite: a igreja a qual ele congregava era uma igreja pentecostal, uma igreja que pula, uma igreja que salta na presença do Senhor Jesus, uma igreja que fala que sente a presença do Espírito Santo. Mas sentir a presença do Espírito Santo não é pular, não é somente falar em línguas. Isso aí é dom do Espírito, é aquilo que nós buscamos, o Senhor nos dá. Mas verdadeiramente ter o Espírito Santo é ter amor, é ter compaixão pela vida de alguém, é orar pela vida de alguém, é consagrar a sua vida para que outras pessoas sejam alcançadas. E isso faltou naquele lugar. Então realmente faltou a presença verdadeira do Espírito Santo. E hoje as igrejas estão assim, Se você não pular, se você não dar glória, se você não falar em mistério, se você não saltar, não dançar em espírito, a igreja não tem o Espírito Santo. Mas isso na realidade é uma grande farsa, Você tem o Espírito Santo se você tem amor dentro do seu coração. O resto é dom, é aquilo que você busca na presença do Senhor Jesus, que Ele pode te dar. Amém? Fique com essa palavra nessa noite. Eu já quero mais uma vez orar, e o Ministério de Louvor já pode estar aqui à frente para estar subindo essa parte do louvor. E eu vou orar nessa noite para que o louvor nessa noite seja um louvor que incendeie essa igreja, e seja um louvor que verdadeiramente possa chegar no teu coração. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai,